Boa noite a todos. Tema de hoje, crimes hediondos. Para quem está se juntando à primeira live hoje, lembre-se que o nosso objetivo é tratar das mudanças produzidas pelo pacote anticrime. Então, a gente vai falar de crimes hediondos. Eu não vou explicar a Lei 8.072, não é esse o objetivo da live. A live, na esteira das anteriores, visa detalhar para vocês o que o pacote anticrime mudou dentro desse tópico. Então eu vou destacar para vocês apenas as mudanças provocadas pelo pacote anticrime em sede de crimes hediondos. Esse é o objetivo aqui. E para tanto, pessoal, eu preparei aqui um material de apoio com 8 itens. Então você que está anotando, está digitando aí, você vai separar 8 itens, eu vou destacando esses 8 itens aí para vocês ao longo da live de hoje. Beleza? Então vamos lá então. Pessoal, primeiro ponto, noções introdutórias. Crimes hediondos. Os crimes hediondos, pessoal, gozam de status constitucional. A Constituição, em seu artigo 5º, inciso 43, ela vai dizer que a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, o primeiro ponto importante, pessoal, a partir da leitura da própria Constituição Federal, é que o aluno entenda que uma coisa são os crimes hediondos, da 8.072, e outra coisa são os crimes equiparados a hediondos, tortura, tráfico e terrorismo. Segunda questão importante, como é que eu sei o que é e o que não é um crime hediondo? Cuidado com isso, o ordenamento jurídico brasileiro trabalha com um sistema legal, um sistema enumerativo, ou seja, crime hediondo é aquele definido como tal pela Lei 8.072. Então, colegas, por mais grave que o crime seja, por mais absurdo que o delito seja, se esse delito não constar da 8.072, ele não será considerado crime hediondo. E é nesse ponto que é importante você estudar comigo hoje as mudanças produzidas pelo pacote na 8.072, porque você vai perceber comigo que várias condutas que até o dia 23 de janeiro, data da vigência do pacote, não eram hediondas, ganharam esse rótulo com a Lei 13.964. Então lembre-se que o ordenamento trabalha com esse sistema legal, sistema enumerativo. Logo, pessoal, por mais grave que seja, se não consta, não é hediondo. Por outro lado, pessoal, se o delito está rotulado como hediondo, o juiz é obrigado a dar a ele o respectivo tratamento. A doutrina também destaca que o caminho inverso não é possível. É o que alguns chamam de cláusula salvatória, ou seja, supondo que o crime seja rotulado como hediondo pela 8.072, mas o juiz, no caso concreto, entenda que ele não é tão grave assim, logo não mereceria o tratamento da 8.072. Isso não é admitido pelo ordenamento jurídico. Então, daí a importância, volto a dizer, de você se atentar para os crimes hediondos diante desse sistema legal enumerativo adotado pela Lei 8.072. Legal. Segunda observação interessante. Você vai perceber na live de hoje que com a entrada em vigor do pacote anticrime no dia 23 de janeiro, só abrir aqui uma outra lei que ficou faltando aqui no computador, pessoal, com a entrada em vigor do pacote anticrime no dia 23 de janeiro de 2020, você vai perceber comigo que alguns crimes ganharam esse status de hediondo. Condutas que não eram rotuladas como tal passaram a ser. Sem dúvida alguma, o melhor exemplo para poder citar aí para vocês seria exatamente qual, pessoal? O furto qualificado pelo uso de explosivo. Se você pegar lá a Lei 8.072, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, e der uma olhada no artigo 1º, inciso 9º, furto qualificado pelo emprego de explosivo, não era hediondo, passou a ser. Então é importante, nem vou repetir isso, que as novas condutas, os novos crimes hediondos, só receberão esse tratamento se praticados a partir do dia 23 de janeiro de 2020.
Então, nesse ponto, pessoal, a Lei 13.964 é um claríssimo exemplo de uma novatio legis imperis. Logo, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pessoal, eu só posso aplicar esse novo regramento para os crimes hediondos cometidos a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Ponto número 1, encerrado. Ponto de número 2. Agora a gente vai começar a analisar todos os crimes hediondos alterados pelo pacote anticrime. E o item de número 2, pessoal, pode anotar, é o homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Esse é o tópico a ser trabalhado. Renato, como assim? Eu gostaria que você abrisse, lembre-se, né, já pedi para você ter a Lei 8.072 aberta aí do seu lado, porque a primeira mudança produzida pelo pacote anticrime está no inciso 1º do artigo 1º da 8.072. Se você olhar para ele, é uma mudança sutil, mas você vai ver que ele vai dizer, inciso 1º, homicídio, quando praticado em grupo de extermínio, ainda cometido por um só agente, até aí nenhuma novidade, e homicídio qualificado, até aí nenhuma novidade. A novidade está no final do inciso 1º, pessoal. Quando foi acrescentado pelo pacote anticrime a qualificadora do inciso 8º. É só comparar. Se você comparar a redação anterior riscada e até o 7º, porque, de fato, a qualificadora do inciso 7º do parágrafo 2º do 121 era a última que nós tínhamos. Mas aí o pacote anticrime altera 8.072 e acrescenta um inciso 8º, como um novo crime hediondo, homicídio qualificado lá do inciso 8º. Mas espera aí, professor, essa mudança aconteceu no Código Penal? Houve essa tentativa, pessoal. Cuidado com isso. O pacote anticrime alterou a 8.072 para acrescentar essa qualificadora do inciso 8º do parágrafo 2º do 121, e o pacote anticrime também alterou o 121, porque o pacote tentou introduzir, eu vou explicar o que aconteceu, a qualificadora do inciso 8º lá do 121, para dizer que o crime de homicídio também seria qualificado se cometido como? Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, daí, pessoal, o aluno entende a mudança na 8.072. Óbvio, se foi acrescentada uma nova qualificadora ao homicídio, nada mais seguro do que também acrescentarmos essa qualificadora como crime hediondo. Só que o que aconteceu? Durante o trâmite do processo legislativo, pessoal, essa qualificadora do inciso 8º, do parágrafo 2º do 121, acabou sendo vetada pelo presidente da República. Ele vai dizer que, ao prever como qualificadora, parará sem qualquer ressalva, viola o princípio da proporcionalidade, gera insegurança jurídica, principalmente aos agentes de segurança pública, já que eles podem ser processados ou criminalmente, já que geralmente usam armas de uso restrito no exercício de suas funções. Então, por isso, o senhor presidente da República vetou essa qualificadora do inciso 8º. Só que, curiosamente, pessoal, deveria ter vetado, então, até por uma questão de congruência, esse acréscimo feito na lei dos crimes hediondos. Isso não ocorreu. Renato, mas e aí? Não vai dar em absolutamente nada, pessoal. Porque veja o erro. Vocês vão perceber na live de hoje quantos erros grosseiros nessa tramitação do pacote anticrime. Com o veto presidencial a essa nova qualificadora, é de se concluir que a mudança operada, produzida na Lei dos Crimes Hediondos, artigo 1º, inciso 1º, parte final, foi absolutamente inócua. Porque agora a Lei dos Crimes Hediondos faz menção a uma qualificadora, a do inciso 8º, que simplesmente não existe. Então, pessoal, isso aqui tornou-se absolutamente obsoleto, não serve para absolutamente nada, senão para a gente poder explicar todo esse trâmite aí legislativo. Maravilha? Vamos lá, pessoal. Item de número 3. O que nós precisamos destacar agora, pessoal? Crimes hediondos de roubo. Aqui muitas novidades interessantes. Antes de analisarmos as mudanças produzidas pelo pacote anticrime, é interessante destacar para o nosso aluno, para você que está aí com a gente, que pelo menos até a vigência do pacote anticrime, pessoal, qual crime de roubo era considerado hediondo?
Cuidado com isso. Se você olhar, pessoal, na redação anterior da Lei dos Crimes Hediondos, mais precisamente, artigo 1º, inciso 2º, qual era o único crime de roubo hediondo? Era o crime de latrocínio. Se você olhar na Lei dos Crimes Hediondos, fazia referência ao parágrafo 3º do 157, parte final. Isso aí depois foi alterado, né, pela Lei 13.654 e passou a ser o parágrafo 3º, inciso 2º. Então, pelo menos até a vigência do pacote anticrime, pessoal, tínhamos um único crime de roubo hediondo, que era o latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte, ou seja, quando do emprego da violência durante e em razão da prática do crime de roubo ocorresse a produção do resultado morte. Pronto. Esse era um único crime hediondo de roubo. Pois bem, entra o pacote anticrime e se você tiver com a Lei 8.072 aberta, dê uma olhada no inciso 2º. Porque agora, pessoal, muitas mudanças. E muitas mudanças por quê? Porque agora ele passou a dizer, inciso 2º, roubo, 2 pontos. Aí ele diz, letra A, circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Eu falo sobre isso daqui a pouco. Letra B, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então, mais 2 modalidades. 3, qualificado pela lesão grave ou morte. Então, olha que interessante isso. Se antes do pacote anticrime apenas o latrocínio era considerado crime hediondo, agora temos mais 4 crimes de roubo que também ganharam esse status. Então, claramente, quanto a esses novos crimes de roubo que ganham a natureza hedionda, pessoal, temos, sem dúvida alguma, exemplo do quê? De uma novatio legis impeius. Logo, de aplicação restrita aos crimes de roubo praticados a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Beleza. Então vamos analisar rapidamente, não é uma aula de penal especial, pessoal, mas vamos analisar rapidamente qual é o primeiro crime de roubo hediondo. Tá aí para vocês na letra A. É o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. E aí a própria Lei dos Crimes Hediondos vai dizer, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º. Colegas, cuidado com isso. E cuidado por quê? O que seria esse roubo? É aquele roubo em que o agente mantém a vítima em seu poder. Quando o próprio tipo penal usa a expressão manter, a doutrina vai sugerir, e aí eu cito na obra, meu querido amigo, professor Kleber Masson, a doutrina vai dizer o quê? Manter significa que perdura por um tempo juridicamente relevante. Então o ideal, pessoal, é você entender que esse roubo seria aquele tempo que vai um pouco além do que é estritamente necessário para executar o crime de roubo. Seja para você assegurar a posse da res furtiva, seja até para você não ser localizado pela polícia. Então esse roubo circunstanciado do inciso 5º é aquele exemplo do carro. O cidadão vai lá, aborda você no carro, quer roubar seu veículo. E ele mantém você em poder, abandonando você numa fazenda, numa cidade, no meio da estrada, tá? 30 minutos, 40 minutos depois, seria esse roubo circunstanciado. Com o pacote anticrime, passou a ser considerado o quê? Crime hediondo. Cuidado com uma observação interessante. Essa modalidade do inciso 5º, do parágrafo 2º, do 157 do Código Penal, é o único roubo circunstanciado do parágrafo 2º que é considerado crime hediondo. Então, cuidado com isso, pessoal, porque as demais modalidades de roubo circunstanciado desse parágrafo 2º, à exceção do inciso 5º, não são hediondos. Então veja que há uma certa incongruência, porque se a pena para os delitos é a mesma, por que um é hediondo e o outro não é? Então, por exemplo, roubo circunstanciado pelo concurso de 2 ou mais pessoas não é hediondo. Agora, se for circunstanciado com base no inciso 5º, mantendo a vítima em seu poder, esse passou a ser hediondo com um pacote anticrime. Beleza, vamos em frente. Na sequência, pessoal, qual é o próximo roubo hediondo? Está lá no inciso, voltamos para a Lei 8.072, para a letra B. E na letra B, perceba que agora nós temos 2 figuras de roubo aí inseridas. A primeira delas qual? Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Está lá no parágrafo 2º A, inciso 1º.
Então diz lá o parágrafo 2º A, inciso 1º, incluído pela 13.654. A pena aumenta de 2/3 se a violência ou arma é exercida com o emprego de arma de fogo. Conceitos esses hoje, pessoal, que estão espalhados em vários regulamentos sobre o Estatuto do Desarmamento. Beleza. Além dessa hipótese, pessoal, na sequência, a letra B diz: pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, que é o crime agora do artigo 157, pessoal, parágrafo 2º B. Então aí, pessoal, mais uma vez, olha a incongruência. O pacote anticrime transformou em hediondo o roubo com o emprego de arma de fogo. Beleza, do parágrafo 2º A. Era de se esperar, então, que o mesmo tratamento fosse dado a outra modalidade de roubo circunstanciado desse parágrafo 2º A, que é exatamente o que, pessoal? Quando o crime de roubo, quando há destruição, rompimento de obstáculo, que a pena dos dois é a mesma. Não foi o que ocorreu. Transformou em hediondo apenas o do inciso 1º, quando houver emprego de arma de fogo. Ou seja, quando o roubo for cometido com destruição ou rompimento, não é hediondo, porque não foi colocado como tal. E o último hediondo seria esse do parágrafo 2º B. Para a gente poder encerrar essa análise do roubo, pessoal, qual é o último crime de roubo que também passou a ser hediondo? Está lá na letra C. Quando qualificado pela lesão corporal grave ou morte. Cuidado com isso, esse crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave é o do artigo 157, parágrafo 3º, inciso 1º, incluído pela Lei 13.654. Lembre-se que, dentro da expressão lesão grave, a doutrina entende que também está abrangida a lesão corporal gravíssima. Aí, perfeito. Ou seja, se as modalidades anteriores foram transformadas em hediondas, nada mais do que natural do que também transformarmos o roubo qualificado pela lesão grave em crime hediondo. Então, cuidado com isso. 5 crimes de roubo passaram a ser hediondos, pessoal, com o advento do quê? Do pacote anticrime, dia 23 de janeiro de 2020. Ponto de número 4. Vamos avançando. Crimes hediondos de extorsão. Aqui você vai ver o absurdo que foi cometido pela Lei 13.964, pelo pacote anticrime. Então vamos lá então, pessoal. Primeiro, antes do pacote anticrime, qual crime de extorsão era hediondo? Depois do pacote anticrime, qual crime de extorsão passou a ser hediondo? Então preste atenção nisso. Então vamos lá. Primeiro, se você olhar a Lei 8.072, e ela está aqui na minha frente, por isso que às vezes eu desvio o olhar, você tinha, pessoal, que antigamente, qual era o crime de extorsão hediondo? Era o crime de extorsão qualificada pela morte, prevista no 158, parágrafo 2º. Se você olhar para a sua lei dos crimes hediondos, você vai ver que isso está até arriscado. Então, antes, pessoal, do pacote, a extorsão qualificada pela morte, do parágrafo 2º do 158, era crime hediondo. Perfeito. E por quê? Porque havia uma congruência, concorda comigo? Se no roubo o latrocínio era o único roubo hediondo, extorsão, vamos trabalhar do mesmo jeito. Extorsão qualificada pela morte também era hediondo. Primeira premissa importante para a gente firmar. Só que aí, pessoal, surge uma questão interessante no ano de 2009. E qual? No ano de 2009, se você olhar no seu Código Penal, foi acrescentado ao 158 do Código Penal o parágrafo 3º, o chamado, alguns chamam de sequestro relâmpago, assim, saidinha de banco, né? Que seria lá, incluído pela Lei 11.923, o crime do 158, parágrafo 3º, abre aspas, é o sequestro relâmpago, né? Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção de vantagem econômica, a pena será de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão grave ou morte, penas previstas no 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Legal. Essa Lei 11.923, que criou essa figura do sequestro relâmpago, pessoal, ela foi alvo de duras críticas. E por quê? Porque apesar de ter criado dentro do Código Penal uma nova modalidade de extorsão mais grave,
ela não transformou à época, em 2009, esse crime do parágrafo 3º do 158 em hediondo. Então olha que absurdo isso. Ao contrário de tantas outras leis que foram criando figuras delituosas, o legislador da 11.923 se esqueceu, pessoal, e a verdade é essa, de transformar a figura do parágrafo 3º em crime hediondo. Então, por isso, quem tem nossos livros, edições anteriores sabe disso, a gente sempre sustentou que, por mais absurdo que fosse, esse parágrafo 3º do 158 não poderia ser considerado hediondo, ainda que qualificado pelo resultado morte. Pronto. É aí que você entende, pessoal, a mudança produzida pelo pacote anticrime. E por quê? A Lei 13.964, visando corrigir esse equívoco grosseiro produzido lá em 2009 pela 11.923, ele muda o crime hediondo de extorsão. Só que aí, olha o que ele diz. Ele passa a dizer agora que serão considerados hediondos. Dê uma olhada no artigo 1º, inciso 3º da 8.072. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, vírgula, ocorrência de lesão corporal ou morte. E cita, entre parênteses, o artigo 158, parágrafo 3º. É o que está lá citado, incluído com redação dada pelo pacote anticrime. E essa mudança, pessoal, duas observações cruciais às quais você deve ficar atento. Primeira delas, cita o parágrafo 3º. Aí o aluno vira para mim e fala assim, Renato, mas é tudo do parágrafo 3º ou somente quando houver o resultado lesão grave ou morte? Na nossa opinião, pessoal, e a gente fala sobre isso no livro do pacote anticrime, a nosso juízo, qualquer uma das modalidades do parágrafo 3º do 158 será considerada hedionda. Tanto a modalidade simples, como também as modalidades qualificadas pela lesão corporal grave, como também pelo resultado morte. Então, tudo aquilo do parágrafo 3º do 158 é considerado crime hediondo. Essa é a primeira observação. Segunda observação interessante. Renato, mas e o parágrafo 2º? Ele foi deixado de lado? Pois é, colegas, pasmem quanto a isso. O legislador corrigiu de um lado, mas atrapalhou do outro. E por quê? Olha o absurdo. Perceba que 5 crimes de roubo são hediondos. Na hora de tratar da extorsão, o legislador cometeu um erro, pessoal, porque ele deveria ter deixado o parágrafo 2º, como aliás estava antes, e tão somente acrescentado o parágrafo 3º. Pronto, a coisa ficaria mais tranquila, porque aí teríamos como hediondo não apenas quando ocorresse o resultado morte, mas também a modalidade do parágrafo 3º. A verdade é, colegas, que se você olhar para o artigo 1º, inciso 3º da 8.072, goste ou não, deliberadamente ou não, o que o legislador fez? E muito equivocadamente, ele tirou o 158, parágrafo 2º, do rol dos crimes hediondos. Então, por mais absurdo que isso possa parecer, temos aí um exemplo de novatio legis in melius, porque a extorsão qualificada pela morte do parágrafo 2º do 158, ela era crime hediondo, até o pacote anticrime. Deixou de ser, pessoal. Porque se você olhar agora para o parágrafo, para o inciso 3º, lá da 8.072, ele menciona o quê? 158, parágrafo 3º. Então, pessoal, por mais absurdo e desproporcional que isso possa parecer, sobretudo comparando com a questão do crime de roubo, há pouco trabalhada com vocês, nós queremos entender, e é a nossa conclusão no livro, pessoal, que o 158, parágrafo 2º, deixou de ser crime hediondo, já que não é mencionado no inciso 3º. Eu tenho comigo que certamente haverá muita resistência a isso, mas eu acho que não dá para fazer nenhum tipo de interpretação, senão essa, sob pena de possível violação ao princípio da legalidade. Caminhamos? Ponto de número 5. Vamos em frente. Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Tá? Agora você vai olhar comigo lá no inciso 9, que é a próxima mudança feita pelo pacote anticrime. Com o advento do pacote anticrime,
temos agora o primeiro crime de furto hediondo. É o crime lá, tá no inciso 9 aqui, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. É o crime de furto do artigo 155, parágrafo 4º-A. Aqui, pessoal, algumas observações interessantes. Então vamos lá. Primeira delas, até o pacote anticrime, nenhum crime de furto era hediondo. E por uma justificativa muito básica. O crime de furto, sabemos, ele é cometido sem violência ou grave ameaça. Então não há essa danosidade tamanha necessária para caracterizarmos um delito como hediondo. Então nunca foi tratado como hediondo, agora passou a ser. Então, com o pacote anticrime, pessoal, passamos a ter o primeiro crime de furto hediondo, que é o do parágrafo 4º-A. Ou seja, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Todos nós sabemos, essas explosões de caixas eletrônicos que hoje, infelizmente, tem se tornado tão comum. Esse é o crime de furto, que agora ganhou o status de hediondo. Só que agora, colegas, pasmem mais uma vez pelo absurdo cometido pelo legislador. Ele transforma em hediondo esse furto qualificado pelo emprego de explosivo. Vamos lá. Tá, professor, tudo bem. Eu entendo como uma conduta dotada de extrema gravidade. Merece o rótulo de hediondo. Tá, eu concordo com você. Mas então me responda uma coisa. Se o pacote anticrime transformou o furto qualificado pelo emprego de explosivo como hediondo, pessoal, por que não fez a mesma coisa com o roubo circunstanciado nas mesmas condições? É um negócio assim, cara, sinceramente não dá para entender por quê. Se você olhar, uma das majorantes do roubo, pessoal, é exatamente a do parágrafo 2º-A, inciso 2º, quando há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato, um análogo que cause perigo comum. Então, se eu chegar num banco com uma metralhadora ameaçando o vigia e explodir um caixa eletrônico, eu respondo pelo roubo. Ele não é hediondo. Se eu praticar a mesma coisa na calada da noite, sem um emprego de violência ou grave ameaça, mas usando explosivo, isso é furto e esse é hediondo. Consegue perceber o absurdo? Quer dizer, se era para transformar o furto qualificado pelo emprego de explosivo, o bom senso nos diz que idêntico tratamento deveria ser dispensado a quem? Ao roubo circunstanciado praticado nas mesmas condições. Mas por um lapso absurdo, pessoal, o legislador não fez isso. Renato, eu vou tratar isso com base na analogia. É óbvio que você não pode fazer isso. Falamos no começo da live. Cláusula não pode, por quê? Princípio, sistema legal, sistema enumerativo. Crime hediondo, meu amigo, é o que o legislador diz que é. Se ele não diz que o roubo circunstanciado nas mesmas condições é hediondo, eu não posso tratá-lo como tal, sob pena de violação ao princípio da legalidade, por mais absurdo que seja. Então, pessoal, sinceramente, você olha para isso e não acredita. Quer dizer, eu fiquei 6 meses envolvido com o pacote anticrime, me perdoem aqui, por aqui lamentar com vocês, mas é impressionante como que parece que em determinados momentos uma coisa é feita e não lê em outra. Né? Não há uma comunicação, juntaram um monte de coisa e aprovaram isso aí, são vários absurdos e só nessa live você está vendo aqui quantos ocorreram. Pessoal, furto então é isso, vamos para o item de número 6. Hoje gravei aula de manhã, a voz já vai um pouco embora, né? Ponto de número 6. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Mais um crime hediondo. E agora você vai dispensar especial atenção, pessoal, ao artigo 1º, parágrafo único, inciso 2º da Lei 8.072. Mais um absurdo aí para você. E vamos lá, então. Primeira observação interessante, antes da gente entrar nisso aqui. Pelo menos em sua redação original, se você voltar no tempo e basta olhar a Lei 8.072, está arriscado, o parágrafo único previa o genocídio como crime hediondo. Ou seja,
À época, era o único crime fora do Código Penal que ganhava esse status de hediondo. Cuidado para não confundir com os equiparados a hediondos. Então, na redação original, o genocídio, parágrafo único da 8.072, era crime hediondo, em suas três modalidades, lá do artigo 1º, do artigo 2º e do artigo 3º. Pois bem, aí, pessoal, no ano de 2017, vai surgir a Lei 13.497. É só olhar que é o segundo risco que aparece do parágrafo único. E essa Lei 13.497, à época, em 2017, ela também passou a tratar como hediondo o quê? O crime de posse ou porte, preste atenção, ilegal de arma de fogo de uso restrito, vírgula, previsto no artigo 16 da Lei 10.826. Então veja, em 2017 passou a ser hediondo a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, prevista no artigo 16. Aí já surgem alguns problemas. E por quê? À época, e eu repito, à época, porque o pacote anticrime também alterou o artigo 16. Tome cuidado, porque em 2017, o artigo 16, apesar dele ter o nome de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em 2017, no caput, ele criminalizava não apenas o envolvimento com arma, acessório de uso restrito, mas também de uso proibido. Beleza. E aí, pessoal, como o legislador passou a dizer que seria crime hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, algumas discussões surgiram, que aliás a gente já enfrentava há um bom tempo no nosso livro de legislação especial. A primeira discussão interessante, pessoal, foi exatamente qual? Mas espera aí, professor. Quais crimes, à época, eram considerados hediondos? Veja, primeira observação. A nosso juízo, pessoal, tudo que estava previsto no 16 era crime hediondo, tá? Com essa mudança produzida lá em 2017. E por que você diz isso, Renato? Ora, porque o legislador à época simplesmente fez menção ao nome iuris do delito. Se você pegar o artigo 16, lá do Estatuto do Desarmamento, você vai ver que o nome do crime é o quê? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então, na nossa opinião, pessoal, o crime hediondo era tudo que estava no 16. Cuidado, não apenas no 16 caput, mas também todas as modalidades de seu parágrafo único, porque o legislador fez menção ao nome do delito, homicídio, roubo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. E a nosso juízo abrangendo não apenas armas de fogo, mas também o que? Acessório ou munição, tanto de uso proibido como de uso restrito. Sobre o assunto, aliás, pessoal, no final do ano passado tem um julgado interessante do STJ, que é o HC 526-916, em que o STJ entendeu exatamente nesse sentido, que os crimes aí do Estatuto do Desarmamento 16 seriam hediondos, não apenas as modalidades do caput, mas também as modalidades do então existente parágrafo único. Beleza. Aí o que acontece? Surge o pacote anticrime e vai alterar a 8.072. Leia ela comigo lá no inciso 2º do parágrafo único. Veja, e olha o absurdo, impressionante. O inciso 2º diz assim: o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, vírgula, previsto no, lê para mim, no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Cara, impressionante, sabe por quê? Porque ele menciona agora, perceba que ele tirou o restrito. Então, nesse ponto, quanto às armas de fogo de uso restrito, novatio legis in melius, já não é mais crime hediondo. Porque agora será hediondo apenas quando envolver a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e não restrito. Só que, pasmem, pessoal, ele cita o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Só que o mesmo pacote anticrime alterou o artigo 16 e deslocou a arma de fogo de uso proibido para o parágrafo 2º do artigo 16.
Então, na verdade, pessoal, esse inciso segundo, interpretado sistematicamente, ele deveria dizer o quê? Será considerado hediondo, tentado ou consumado, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, vírgula, previsto onde? No artigo 16, parágrafo 2º da Lei 10.826, que com o pacote anticrime ganhou uma nova redação. Se você olhar hoje o 16 do Estatuto do Desarmamento, você vai ver que do caput foi suprimida a menção à arma de fogo de uso proibido. E tudo aquilo que diz respeito a artefatos dessa natureza foi para o parágrafo 2º, que hoje tem a seguinte redação, abre aspas, se as condutas descritas no caput e parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Então, na nossa opinião, pessoal, esse hoje é o crime hediondo do artigo 16. O crime do artigo 16, parágrafo 2º. Ou seja, aquilo que disser respeito à arma de fogo de uso restrito não é mais considerado hediondo diante dessa mudança produzida pelo pacote anticrime. Então, esse cuidado que vocês devem ter quanto a essa figura delituosa, ora introduzida aí no inciso 2º. Maravilha, por mais absurdo que tenha sido essa mudança aí. Seguimos. Item de número 7. Comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo. Colegas, há pouco eu comentava com vocês que no ano de 2017, a 8.072 foi alterada e ela passou a prever que a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, à época, era hediondo. Um grande absurdo foi cometido em 2017. Por quê? Mais uma vez, acreditem ou não. Aliás, como eu brinco nas aulas do G7, eu tenho vontade de acompanhar o trâmite de um processo legislativo desse para ver se não leem, não fazem uma análise detalhada, Eu até fico brincando com o pessoal, parece Globo Repórter, Onde vivem, o que comem, do que se alimentam, porque não é possível, pessoal, tanta coisa mal feita assim, a produção legislativa no país. Em 2017, transformaram em hediondo o crime do artigo 16. Tudo bem, uma opção legislativa. Só que veja o absurdo. À época, o 16 foi transformado em hediondo, mas crimes muito mais graves do Estatuto do Desarmamento não ganharam esse mesmo status. Pois é, o legislador em 2017 transformou o 16 em hediondo, mas se esqueceu que há crimes muito mais graves da 10.826 que também mereceriam esse status, mas não receberam. Pronto, corrigiu esse equívoco. E esse equívoco hoje foi corrigido, pessoal, se você olhar os incisos 3º e 4º do parágrafo único do artigo 1º da 8.072. E por quê? Porque com a vigência do pacote anticrime no dia 23 de janeiro de 2020, o crime de comércio ilegal de arma de fogo, 17, e tráfico internacional de arma de fogo, acessório munição, 18, do Estatuto do Desarmamento, passaram a ser considerados hediondos. Então, nesse ponto, pessoal, acho que o pacote anticrime andou muito bem, porque ele acabou corrigindo esse equívoco existente lá em 2017, quando somente o 16 foi transformado em hediondo. Na nossa humilde opinião, a nosso ver, todas as modalidades do 17 e do 18 deverão ser consideradas hediondas. Legal? Não apenas a do caput, parágrafo 1º e 2º do 17, como também a do 18 e parágrafo único lá do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, quando o legislador da 8.072 ele menciona os crimes do 17 e 18 do Estatuto do Desarmamento, ele menciona seu nome iuris, a rubrica marginal. Então ele cita o 17 e o 18 como um todo. Então, a nosso ver, toda e qualquer modalidade, não apenas a do caput, deverá ser considerada como hedionda. Legal. Para a gente poder finalizar, pessoal, ponto de número 8. Crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Aqui, pessoal, você vai ler comigo a Lei 8.072.
e você vai dar uma olhada no que diz o inciso 5º do parágrafo único do artigo 2º da 8.072. Hoje o penal tá fácil, né? Porque meu amigo age inciso, parágrafo, a linha e assim por diante. Esse inciso 5º é uma novidade introduzida pelo pacote anticrime. Perceba que agora o crime de organização criminosa será considerado hediondo. Algumas observações importantes. Primeira delas, o crime de organização criminosa, pessoal, está previsto onde? Está previsto no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Abre aspas, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Então este é o crime de organização criminosa. Cuidado, principalmente você que vai fazer prova de concurso. Não é todo crime de organização criminosa que é hediondo. A 8.072 deixou bem claro que só será considerado hediondo o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, pessoal, se eu tiver uma organização criminosa, por exemplo, voltada para a explosão de caixas eletrônicos, o novo crime hediondo lá que a gente citou, maravilha. E por quê? Porque agora eu tenho uma organização criminosa voltada para a prática de crime hediondo. Então, à luz desse inciso 5º, esse delito passou a ser crime o quê? Hediondo. Cuidado, porque será considerada hedionda apenas a organização criminosa quando direcionada à prática de crimes hediondos ou equiparados. Perceba que o legislador não transformou em hediondo outros crimes de associação. Então o aluno me pergunta, Renato, mas espera aí, o crime de associação criminosa 288 poderá ser considerado hediondo? Não, considerou apenas o crime de organização criminosa. Constituição de milícia privada, artigo 288-A, será considerado hediondo? Também não, porque o único crime de associação rotulado como hediondo pelo pacote foi o crime de organização criminosa. Cuidado, todavia, né, pessoal, para não se esquecer da lei do genocídio, porque na lei do genocídio o legislador trata como hediondo os 3 crimes ali previstos, né, que abrangem não apenas o genocídio em si, que está previsto no artigo 2º, mas também o crime de incitação ao genocídio e também a associação para os fins de genocídio. Então, hoje, tem status hediondo, pessoal, não apenas o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de hediondo equiparado, é o inciso 5º, como também a associação para fins de genocídio. Basta você abrir a Lei 2.889 e você vai ver o artigo 2º dela, que é esse crime de associação para fins de genocídio. Então esses hoje são os 2 crimes hediondos de associações. O crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo, e o crime de associação criminosa para fins de genocídio. É o artigo 2º da Lei 2.889 de 1956. Cansado aí do seu lado? Penso que sim, né, pessoal? Muitos artigos, muitos incisos, vai para lá, vai para cá, lei penal do tempo e assim por diante. Mas penso eu que aí em cerca de 47 minutos, 48 minutos, a gente conseguiu abordar as mudanças provocadas pelo pacote anticrime no rol dos crimes hediondos. O objetivo, evidentemente, não foi trabalhar com a 8.072, porque, obviamente, 50 minutos isso não seria possível, né? Então não teria como, a gente só abordou as mudanças. Quero agradecer pela presença virtual remota de cada um de vocês. Para quem tiver interesse em aprofundar os estudos, pessoal, tudo que foi trabalhado na live de hoje é objeto de análise no nosso livro do pacote anticrime. Renato, eu quero estudar a 8.072 como um todo, a lei dos crimes hediondos como um todo. Então aí, pessoal, a sugestão é o livro de legislação criminal especial, porque dentre as 21 leis aqui comentadas, uma delas, obviamente, é a lei 8.072, com todas as mudanças produzidas pelo pacote anticrime. E na semana seguinte, voltaremos, salvo engano, com a live de número 8.
tá? No meio tempo, eu vou até tentar depois gravar a live de número 1, porque sumiu, perdeu-se por aí. Lembrando a todos que nós já estamos na live de número 7 e você tem lá no YouTube e aqui também no Instagram, né, algumas disponíveis. Então vale a pena assistir, porque muita coisa mudada pelo pacote anticrime já foi disponibilizada para vocês. Legal? Lembre-se de mandar a sua crítica, mandar seu feedback. Se por acaso tiver, pode mandar um elogio para a gente poder aprimorar nosso trabalho e trazer mais qualidade e conteúdo para vocês. A todos, muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro virtual. Tchau, pessoal!